Olá pessoal, professor Almir Serpa aqui de volta para a videoaula com você do 7º ano. Nós vamos trabalhar a ideia de geometria polígonos, tá? Aula de número 34. Se liga aí que eu vou apresentar para vocês nossa equipe. Tá aqui do ladinho, ó, a Débora, nossa parceiraça. E a Ellen, você não está visualizando, mas ela está aqui conosco, tá bom? Aula de número 34, vamos lá, Ellen, passar já para eles geometria polígonos. Não esquece aí desses detalhes. Também não esquece de estar plugado aí nas redes sociais, Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento, tá? Vou falar um pouquinho de história da matemática e o significado da ideia de geometria, tá? A palavra vem do grego, que é geometria. Geo significa terra e metron significa medir, ou seja, geometria é a ciência para medir terras, tá bom? Bem simples assim. Então, as primeiras ideias geométricas surgiram na necessidade do homem resolver problemas como construções de casas, delimitação de terrenos, plantações, divisão de terra lá do Nilo. É só você entrar lá em História da Matemática, você vai conhecer bastante sobre isso, tá bom? Esses profissionais eram chamados de agrimensores. Hoje a gente chama de pedreiro. Simples assim, tá? Vamos lá! Na Babilônia, que foi só uma representação essa imagem, tá bom? Não sobrou muita coisa dela não. Imaginam-se que eram assim, tá? Que a Babilônia tinha esses muros imensos aí e já se trabalhava bastante a construção a partir da geometria. Eles usavam muito triângulos, usavam triângulo retângulo principalmente, isósceles, trapézios. Eles usavam bastante paralelepípedos, porque dava uma estrutura muito sólida. Então se imagina que a cidade era assim, ó, com um formato bem bonitinho do jeito que ela está aí, tá bom? Mas isso é datado de 1600 a.C., então só sobraram ruínas. É só a imaginação nossa mesmo, tá bom? E é um povo que gostava muito de aplicar a geometria, tanto na construção como para guardar água nos reservatórios, fazer canaletas para distribuição da água. A canaleta ainda existem hoje, essas canaletas existem lá mostrando os aquíferos que conduziam água para poder abastecer toda a população. Isso era externo, né? Hoje você não visualiza porque a água vem por baixo da terra nos canos. É um outro modelo que não que é diferente do babilônico, tá bom? Então, olha, outras notícias do uso do cálculo da área vêm do Egito Antigo. As terras que magiavam o rio do Nilo, tá? Essa que eu acabei de falar do agrimensores. Os caras passavam aí no barquinho para medir as terras, para saber qual era o tamanho da tua terra e quanto você ia pagar de imposto para o faraó, tá? Se a tua terra fosse inundada, ele voltava lá para medir novamente, para saber quanto você ia pagar. Claro que agora menos, porque a terra estava inundada pelo rio. Isso era constante, tá? Porque a cada momento lunar, a água subia, depois voltava, e assim vai, né? Igual a ressaca que a gente tem muitas vezes aqui em alguns lugares no Recife. Então, isso acontecia e os agrimensores ou esticadores de cordas, que eram pessoas que usavam cordas com nós para medir, usavam bastante isso para a ideia de área, tá? De cálculo da área. Então, tanto lá no Egito como na Babilônia, né? Ambos trabalhavam muito fortemente a ideia de geometria. Tá tranquilo? E a ideia de área, volume, né? Noções geométricas, muito interessantes para a gente começar a trabalhar com ela, ok? Então vem comigo agora que eu vou te falar ainda sobre história da matemática. Um cara chamado Euclides, que a gente tem pouca informação, mas o que tem é isso, que foi um matemático grego que viveu em Alexandria, no Egito, durante aproximadamente 323 a 283 a.C., no reinado de Ptolomeu I. Euclides é considerado o pai da geometria, porque ele escreveu vários livros falando sobre os objetos, né? Os sólidos platônicos, um monte de coisa, tá bom? Então, ó, ele além de escrever 13 volumes de sua obra, a principal obra chamada Os Elementos, ele fala também sobre várias relações sobre o espaço e a forma, tá? O que sobrou do que ele escreveu tá aí, ó, parte de um pergaminho que sobrou, por isso que a gente sabe um pouquinho da história do Euclides, tá bom? Foi só um pedacinho mesmo e tá lá no museu, bem guardado, muito bem conservado, para poder a gente tá sempre relembrando a vocês, ok?
O papiro de Wind também foi importante. Vou voltar aqui só para referenciar. Papiro de Wind, papiro de Moscou, são pergaminhos que referenciam a praticidade da geometria, como ela surgiu, como ela era utilizada no dia a dia, tá? Agora, os polígonos, na atualidade, você, garotão que tá gostando aí pra caramba, e você, menina, que já está ligada, né, na atualidade nesses bonequinhos, né, no mangá, nos desenhos animados, olha o polígono aí sendo apresentado. Estou mostrando para vocês a modelagem poligonal. É bem provável que você já assistiu uma animação ou um jogo de um videogame, né? Um game em que os bonecos são criados a partir da modelagem poligonal. Não esquece desse termo, tá? Você quer ser web designer, você quer ser criador de games, esse é o teu caminho aí, entender um pouquinho de geometria para poder fazer esses bonequinhos aí, os movimentos deles, tá bom? Viu aí como é legal? Então vamos seguir. Desenho da estrutura dos personagens com os contornos feitos a partir da ideia de polígonos, tá? E aí o preenchimento com os polígonos, a maioria faz assim, alguns programas são mais detalhistas, outros são mais grosseiros, aí eu peguei vários para vocês terem uma ideia, tá bom? Chamamos o polígono de uma figura geométrica plana formada por região interna, região externa e pelo contorno, tá bom? Que deve ser fechado e composto apenas de segmentos de retas que não se cruzem. O que é isso, professor? Vou te mostrar. Calma, respira, vem comigo devagarinho, ó. Esse é um polígono fechado. Por quê? Todas as suas laterais se encontram nos vértices, tá bom? E aí cada um deles vai ter um lado, cada lado é um segmento de reta do contorno do polígono, tá bom? Cada um deles vai ter um vértice, que é o ponto de encontro dos lados, onde eles se fecham. Cada um deles vai ter ângulo interno, que corresponde à abertura formada pelos dois lados, ou seja, pelas essas semi-retas que a gente chama de lado, tá? Essa parte em azul que você está vendo aí é a abertura do ângulo, ok? Tá claro para vocês? Tá tranquilo? Se o polígono é regular, normalmente, claro, né? Os ângulos e os lados são congruentes. O que são congruentes? São iguais. A gente fala congruente porque na vida real, quando a gente desenha, não fica igual, tá? Fica bem próximo, mas não fica igual. Só fica igual no imaginário, tá bom? Quantos lados, vértices e ângulos internos tem esse polígono? Conta comigo aí. Vamos contar? Vamos lá. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, o número de lados dá o nome do polígono. Ora, se esse polígono tem 5 lados, 5 significa penta. Pentacampeão, lembra disso? 5 vezes campeão. Então, penta. E lados significa, né, ágonos. Então, a gente vai pentágonos, tá? Esse é um pentágono. O pentágono é uma figura plana, fechada, que tem 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos internos, tá bom? 2 regiões. Essa região pintada de azul bem clarinho e uma região externa, né, que é o que circula o polígono, tá bom? Esse é o elemento do polígono. E o nome dele vai estar em função, normalmente, do lado. A classificação é dada assim. Agora, nós vamos ter polígonos convexos e polígonos não convexos, tá bom? Esse é um exemplo do polígono não convexo, quando eu passo uma reta de um ponto a outro e ela cruza o lado ou os lados do polígono. Se ela faz isso, ele é não convexo. Quando isso não acontece, ele é todo fechadinho assim, ó, convexo, é fechado, tá? Polígono convexo fechado, polígono não convexo não fechado, tá bom? Tá a ideia? Agora a gente vai falar dos principais polígonos que você já conhece. O triângulo, que tem esse nome porque tem 3 ângulos, 3 lados, ok? 3 vértices, triângulos. Ficou claro? Tá tranquilo? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, 180 graus. O professor já falou isso para você, tá lá no livro didático e eu tô revisando aqui, tá bom? Então, 180 graus. Do jeito que tá aí na imagem para você, tá? Aí eu peguei um trapézio. Como é que eu vou saber a quantidade de ângulos
de um trapézio. Aí eu vou dar a dica para você. Você não precisa usar fórmulas. Você pega uma régua e um lápis, ou uma régua e uma caneta, e divide esse trapézio em dois triângulos. Se um triângulo mede 180 e nele cabe dois triângulos, ele tem a quantidade, né, do dobro de um triângulo. Vamos ver a animação comigo? Vamos lá? Olha, presta atenção. Passei aí uma divisão no trapézio, formei dois triângulos. Se cada triângulo mede 180 e eu tenho dois triângulos que cabem no trapézio, quantos graus o trapézio tem? O dobro, né? 2 vezes 180. Tá? E a partir de um vértice você faz isso, tá bom? Não pode cruzar aí não, que a gente não está calculando diagonal, ok? Só assim. Então, vamos ver agora essa figura que é um pentágono. Como é que eu sei que é um pentágono? Porque tem 5 lados. Penta, 5, ágonos, lado, tá bom? Aí eu vou dividir ele em triângulos. Como é que eu faço? Pego um vértice qualquer, ó, peguei esse daí. Vou dividir aqui um triângulo, a parte de cima, tá vendo? Vou dividir aqui, deu 2 triângulos. Com um de cima, 3. Total, 3 triângulos. Então, se um triângulo mede 180, esse daí vai ser 3 vezes 180. Tranquilo? Olha como é fácil saber quantidade de ângulos do polígono a partir da subdivisão dele em triângulos, tá vendo? Aí agora nós temos um hexágono. Como é que eu sei que é hexágono? Regular. Porque o hexágono, hexa, são 6. 6 lados, tá bom? Hexa 6, ágonos, lado. Então, hexágono. Vou pegar um vértice qualquer aí, e aí eu vou dividir ele um triângulo, 2 triângulos, 3, 4, né? 4 triângulos. Então, o hexágono, eu vou saber a quantidade de ângulos dele pegando 4 vezes 180, não 3, né? 4 vezes 180, tá bom? Bom, mas se você perceber, olha o número de lados que tem o trapézio, tem 4. Se eu diminuo 2 e multiplico por 180, é a mesma coisa que 2 vezes 180, tá vendo aí, ó? 4 menos 2, 2 vezes 180. Se eu faço isso com o pentágono tem 5 lados. 5 menos 2 vezes 180, vai dar aquela mesma quantidade, 3 vezes 180, tá vendo? Ó? Toda vez que eu diminuo de 2 e multiplico por 180, eu sei a quantidade de ângulos internos do polígono. Olha que legal, esse tem 6, ó. 6 menos 2 vai dar 4, tá vendo? Que bate certinho. Aí a gente pode também mostrar para vocês que existe uma fórmula, que é número de lados menos 2 vezes 180, tá vendo? A partir de algo prático, você descobre a fórmula. Bem simples assim. Tá bom? Tá bom assim para você? Ou você faz de um jeito, ou faz do outro, ou usa as duas formas. Fique à vontade, tá? Então agora vamos seguir para a gente entender o conceito de polígono regular. Agora eu vou falar de polígonos que têm seus lados congruentes, iguais, tá? Todos os seus lados são congruentes, iguais, e assim como os ângulos internos são congruentes. Não esquece disso, tá bom? Como cada vértice de um polígono, a soma da medida do ângulo interno com o seu ângulo externo é 180, podemos concluir que o ângulo externo também é regular, são congruentes. Como assim, professor? Vou te mostrar. Fica calmo, respira, relaxa que a gente tá junto. Qual a medida do ângulo interno e externo de um ângulo de um octógono regular? Octógono é octó, 8, né? Octógono, 8 lados, tá bom? Olha a nomenclatura, não esquece desse detalhe. Então, é um octógono regular com 8 lados. 8 lados, eu posso usar a fórmula direta ou dividir o octógono em vários triângulos. Fica à vontade, tá? Vou usar a fórmula porque a gente já sabe, né? 8 menos 2, 6. 6 vezes 180, na minha calculadora deu 1080. Confere na tua, que é bom fazer isso, tá? Como o octógono é regular, cada ângulo interno tem a mesma medida. Então, eu vou pegar 1080 e dividir pela quantidade de ângulos que ele tem. Ora, essa é a fórmula, tá? Ângulo interno é a soma dos ângulos internos dividido pela quantidade de ângulos que a figura tem. Então, vamos lá, bem devagarinho. A figura tem 8 ângulos internos, porque tem 8 lados. 1080 dividido por 8 vai dar 135, tá? 135 graus. Pronto, calculamos. Bem simplesinho. Você calcula a soma dos ângulos
internos e depois, para saber cada ângulo interno, dividir pela quantidade de lados. Fechou? Agora vem comigo, ó. Soma dos ângulos externos. Aí isso é normal, tá? Para qualquer polígono regular, se eu quero fazer a soma dos ângulos externos, eu pego 360, porque é uma circunferência. Não esquece disso, a circunferência é a partir dela que surge qualquer polígono regular, tá? Ou até não regular também, pode ser com a ajuda da circunferência, que você vai aprender mais à frente sobre o ortocentro, incentro e baricentro, tá bom? 360 dividido por 8, 45 graus. Então o ângulo externo do octógono é 45 graus. E o ângulo interno dele é 135 graus. Fechou? Vou te mostrar na animação. Ó. A circunferência, 360 graus, ok? E agora eu vou te mostrar a relação numa atividade. Nossa primeira atividade agora, qual é o polígono regular cuja medida do ângulo interno é igual a 144 graus? Vamos ver agora? Agora você tem o número, né? O grau em si, a quantidade, ok? E a gente precisa saber qual é a medida do ângulo. Então vamos lá, deu o total, né? Mas eu não sei qual é esse polígono. Então se A é igual a 144 graus, então eu vou pegar 144, substituir o valor aí, ó, 140, SI igual, sobre N é igual a 144, que é a soma dos ângulos internos. No lugar do AI eu botei 144, tá? Só invertir aí a posição. Aí, claro, que a fórmula para o cálculo do ângulo interno é 180 vezes n-2 ou n-2 vezes 180, também tanto faz. Vamos substituir lá, certo? Vamos lá, 180 vezes n-2 é igual, sobre n é igual a 144. Então eu vou passar esse n para o outro lado, vai ficar 144 vezes n, que vai dar 144n, e vou fazer a multiplicação de 180 vezes n e depois 180 vezes menos 2, tá? Distributiva aí. Vamos lá, 180 vezes n dá 180n, 180 vezes 2 dá 360 graus, igual a 144n. Aí agora vamos isolar quem é n fica com n, quem é grau fica separado. Vamos fazer isso? Vamos lá. Passa o grau para lá para ele não ficar negativo, né? E traz o n para o 144n para esse lado, tá bom? Vem comigo. Dá 180n menos 144 igual a 360. Olha como ficou fácil agora. 180 menos 144 vai dar quanto? Vai dar 36. 36 está dividindo, tá multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, tá? O inverso da operação, ó. A n vai ser igual a 360 dividido por 36, que é muito fácil, né? 10. Ficou claro? Vou dividir 360 por 36, vai dar 10. Cálculo feito. Esse polígono tem 10 lados. E qual é o nome do polígono que tem 10 lados? Decágono. Ok? Tá tranquilo? Lembrou? Não lembrou? Começa a buscar a classificação a partir do número de lados, tá bom? Agora vamos lá, segunda questão. Tem um ângulo aí, ó, duas figuras. Eu tenho um pentágono com um triângulo do lado, né? Todos eles juntinhos aí, ó, formando essa figura. ABCDE é representado pelo polígono regular, que é o pentágono. Qual é a medida do ângulo X do DFE, que é esse triângulo aí, ó, DFE. Onde está o ângulo amarelo juntinho do X? Tá vendo aí? Bem abaixo do teu vídeo, beleza? Então como é que a gente vai calcular? Primeiro vamos verificar aqui, vou botar ele de lado aí para a gente lembrar dele, que o pentágono tem 5 lados. Então 5 lados, eu vou usar a fórmula n-2 vezes 180, ou 180 vezes n-2, tanto faz. Vamos substituir aí, 5 menos 2 vai dar 3, 3 vezes 180, 540. Tem 540 graus aí dentro desse polígono amarelo. Vamos dividir por 5 para saber cada ângulo quanto equivale, tá bom? Vamos lá, dividindo por 5, eu vou ter 540 dividido por 5, 108. Esse ângulo em azul aí tem 108. Esse outro ângulo lá em cima, em azul, também tem 108 graus. E os demais tem 108, tá bom? Olha, cada um tem 108, a gente pode calcular perfeitamente. Ó, já botei aí para você não esquecer, tá vendo? Vamos calcular perfeitamente o que é que falta
para esses ângulos aí do triângulo. Vamos ver comigo na imagem? Vamos lá. Ampliei para você aí, ó. 108. O que é que falta aí? Esse ângulo que eu não sei. 108. Eu sei que ele completo dá 180. Concorda comigo? A parte em azul, mas essa interrogação, ela vale 180. É um ângulo raso. Não esquece disso, tá? Então, 180 menos 108 vai dar essa interrogação aí, que vai dar justamente 72. Então, se esse é 72, o outro também é 72, porque esse outro azul é 108 e o que falta para complementar vai dar 180, tá? Então, 78 mais 72, desculpa, mais 72 mais x vai dar 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo vale quanto? 180 graus. 72 mais 72 dá 144. Eu vou passar esse 144 para o outro lado, ele muda o sinal, era mais, vai ficar menos. X vai ser então 180 menos 144, que vai dar exatamente 36 graus. Cálculo perfeitinho, tá vendo? Ó, saiu, deu trabalho, né? Mas saiu, fechou? Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o desafio para vocês. Não esquece, por favor, de estar plugado nas nossas redes sociais. Instagram é Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento, tá? Entra lá no Instagram e tira uma foto da resolução desse desafio e manda pra gente poder falar aqui. E você, professor, dê um pontinho pro seu aluno aí, por favor. Se ele resolve esse desafio, ele merece o pontinho, tá? Dá um pontinho para ele aí. Obrigado. Qual é o polígono regular cuja soma das medidas dos ângulos internos é 1620? Ó, é 1620 graus, tá? Acrescenta aí a bolinha do grau, né? Que é bem legal. Então, qual é? Você vai fazer esse desafio da mesma forma lá. Tá dando a soma. Então, eu vou substituir no lugar de AI. Vou entender que n menos 2 vezes 180 sobre n, faz aquela multiplicação, sabe, que eu fiz agora há pouco, calcula, manda pra gente aí com uma imagem, uma imagenzinha bem legal no Instagram, Robertão da Transmissão, coloca teu nome, qual é a tua escola, tá bom? Quem é teu professor, e se você é professor e está conosco aí passando a nossa videoaula, entra no Instagram, manda pra gente aí, por favor, sabe, tua turma, tua escola, manda aí você dando um print aí, passando a videoaula para eles, para a gente poder referenciar aqui, tá bom? Obrigado a todos vocês pelo apoio de sempre, e aí fica ligado nas próximas videoaulas, entra aí no YouTube, se você não é inscrito, se inscreve no canal, toca aí, faz as notificações, toca no sininho para receber novos vídeos que a gente vai preparar com muito carinho para vocês, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima videoaula.